Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Suelen, eu sou aqui da Igreja Batista, eu trabalho junto no Ministério de Adolescentes aqui da igreja e eu também curso psicologia na Unicentro. E por esse motivo, hoje eu fui convidada para falar com vocês a respeito de ansiedade. Então, nós estamos vivendo agora num contexto de pandemia, num contexto em que a gente é privado de muitas coisas e decorrente a isso, muitas vezes, muitas preocupações tomam conta do nosso coração. E por conta disso, a gente também acaba se sentindo ansioso. E num momento como esse, é normal se sentir ansioso também. Porém, tem outras fases da nossa vida, outra época, que a gente também acaba tendo esses sentimentos no nosso coração. E muitas vezes eles surgem a partir de um pequeno nervosismo que a gente começa a sentir. Depois eles vão passando para pensamentos que têm muitas preocupações. E de tanto a gente pensar e se preocupar, às vezes a gente se encontra com o nosso corpo rígido, com o nosso corpo tenso, de tanto pensar nisso. Mas mesmo assim nós continuamos pensando. E de repente somos tomados por uma angústia tão grande que muitas vezes até nos falta ar. E esses são alguns sintomas do que a ansiedade faz com a gente muitas vezes, além de muitos outros. E na verdade, a ansiedade é como se a gente sentisse no fim da tarde um ventinho batendo sobre nós. Mas a gente fica pensando naquele ventinho e de repente a gente acha que vai vir uma grande tempestade. E a gente precisa se preparar para essa grande tempestade, mesmo não tendo grandes evidências de que vai vir, mas só pelo ventinho que nós sentimos. E na verdade, os pensamentos ansiosos, eles não são verdade absoluta. Muitas vezes eles só são suspeitas ou uma apreensão do nosso coração, mas eles não são a realidade. Na verdade, eles se apresentam pra gente como uma chuva de e se. A gente pensa, e se eu não der conta? E se as pessoas não gostarem de mim? E se o que eu fizer der errado? Ou e se o meu futuro não for bom? E a gente é atormentado por esses tantos e se. E tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que cabe quando a gente fala sobre ansiedade, é que muitas vezes a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam um ninho morado sobre ela. E na verdade é assim com os nossos pensamentos também. Muitas vezes a gente não pode impedir que os medos e os e se eu não der conta ou não der certo venham, mas a gente pode impedir que essas coisas tomem lugar na nossa mente e no nosso coração e muitas vezes nos travem. E em relação a isso eu queria trazer algo que a Bíblia diz e nos ensina a respeito desses pensamentos. Esse texto está lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 8. Diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente, os pensamentos de vocês. E na verdade, os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, tem consequência. Se nós, por exemplo, nos preocupamos tanto, pensar nessas preocupações vai trazer uma consequência para a nossa vida. E o que esse texto vai nos ensinar é para que a gente pense em coisas boas, coisas que vão fazer bem para a gente. Ele vai dizer coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Coisas que tragam virtude e que exista um louvor nisso. E quando a gente para pensar nessas características, eu acredito que o nosso Deus, ele se encaixa em todas elas e ele é a representação perfeita de todas elas. Então o que esse texto está nos convidando é pensar nas coisas que vêm no alto, nas coisas que vêm de Deus. E pensar sobre e entender, na verdade, o que ele pensa sobre você ou o que ele pensa sobre o seu futuro. Entender que ele tem um entendimento mais amplo do que a gente pode ter. E que muitas vezes os e se são quebrados em Deus, porque ele tem pensamentos muito maiores do que eles. Então esse texto, lá no versículo 6
e versículo 7 está nos convidando a colocar as nossas preocupações diante de Deus. E como que a gente faz isso? Como que eu coloco as minhas preocupações e o que eu estou sentindo diante de Deus? Ele vai nos dizer que a gente pode fazer isso através da oração, da súplica e do agradecimento diante de Deus. E quando a gente exerce isso, porque é um treino, realizar essas coisas, nós iremos experimentar uma paz, e uma paz que vem de Deus, e que muitas vezes não é compreensível. Então, algo que esse texto e o que a Bíblia nos ensina é que quando esses pensamentos te convidam a olhar para o passado, ao que deu errado lá atrás, ou a olhar para o que as pessoas disseram para você, ou o que disseram sobre você ou sobre o seu futuro, ou quando esses pensamentos te convidarem a olhar para as suas fraquezas, para as suas preocupações atuais, ou quando eles convidarem você a pensar que não tem solução, que a tua vida ela é irredimível, quando convidar você a pensar que o teu futuro já está selado para um futuro ruim, ou convidar você a pensar que você não é ou não pode ser amado por alguém, Jesus ele nos convida a olhar para um Deus, e um Deus que ele é soberano, que tem o controle de todas as coisas na mão dele, um Deus que é cuidadoso e bondoso e sabe o que faz com a sua vida e ele tem o melhor para a sua vida, e um Deus que é amoroso. E talvez você já aprendendo sobre esse amor de Deus que não poupou a sua própria vida para que a gente pudesse estar perto dele de novo. Então Jesus convida a olhar para esse Deus. E para finalizar, o que eu gostaria de falar com vocês, eu gosto de pensar no exemplo de um violão com um músico. E eu tinha um violão na minha casa que eu ganhei, as pessoas queriam que eu aprendesse e tentaram me ensinar a tocar esse violão, mas eu nunca consegui. Em decorrência disso, esse violão ficava parado na estante, né, na porta do meu guarda-roupa, e com o tempo ele caiu algumas vezes, ele pegou sol. Isso fez que algumas partes dele quebrassem ou que as cordas dele se arrebentassem e já não tinha mais utilidade naquele violão. Porém, se você pega um violão e coloca na mão de um músico habilidoso, ele vai fazer sair grandes coisas dali. Fazer as pessoas se sentirem felizes, se sentirem amadas, se sentirem alegres, e o músico tem essa habilidade. Na nossa vida, às vezes a gente pode achar que não há mais, não tem o que fazer. Mas quando a gente confia e entrega a ela os cuidados de Deus, a gente pode experimentar o músico mais perfeito e que pode fazer da nossa vida sair o som mais lindo que dela poderia vir. Então é isso, eu espero que essa palavra encontre lugar no coração de vocês. Falar sobre ansiedade e sobre tudo isso é muito amplo, mas espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre isso de novo. Tchau! Todo qualquer mosquito faz cair por terra. Tá gravando já? Tá bom. Tô engolindo 500 mosquitos.